Olá e seja muito bem-vindo ao Rotina da Espiritualidade. Ao longo da história, a humanidade foi dividida por duas grandes forças, a fé e a razão. De um lado, a crença no divino, no invisível, no mistério. Do outro, a busca por evidências, por lógica, por verdades que pudessem ser provadas. Mas e se eu te dissesse que, para um movimento espiritual, essas duas forças não são inimigas, mas sim parceiras? Esta é a história do racionalismo cristão. Uma jornada que nos leva ao Brasil do século XX para descobrir uma filosofia que ousou unir o mundo material e o mundo espiritual, em uma busca por uma verdade que pudesse ser compreendida pela mente e sentida pela alma. A história do racionalismo cristão começa em 1910, no Brasil, com seu fundador, Luís de Matos. Homem de grande curiosidade intelectual, ele se dedicou a uma profunda busca espiritual que o levou a questionar as doutrinas de sua época. Ele não se contentava com respostas que exigiam uma fé cega. Ele queria uma fé que pudesse ser compreendida pela razão. E assim, ele fundou um movimento que, em seu nome, já trazia sua essência: racionalismo, a busca pela lógica, e cristão, a base moral e ética que ele encontrou na mensagem de Jesus. Mas para os racionalistas cristãos, a figura de Jesus não era a de um Deus, mas a de um mestre iluminado, um guia que nos ensinou as leis universais do amor e do livre-arbítrio. A filosofia do racionalismo cristão se baseia em uma visão de mundo clara e lógica. Vamos mergulhar em seus princípios. A grande dissidência. O dilema de uma fé sem lógica. A história da humanidade é, em grande parte, a história do dilema entre a fé e a razão. Desde os filósofos gregos até os cientistas da era moderna, o homem se viu forçado a escolher entre as duas. De um lado, o coração, que busca a esperança e o conforto da fé. Do outro, a mente, que exige evidências e lógica. Para a maioria, essa era uma escolha dolorosa. Mas, no alvorecer do século XX, em um Brasil que começava a se modernizar, um homem ousou sonhar com um caminho diferente. Este homem era Luís de Matos. Ele não era um teólogo ou um filósofo, mas um buscador. Ele leu, estudou e se aprofundou nas doutrinas de sua época, mas o seu intelecto se recusava a aceitar o que o seu coração sentia. A sua mente, afiada por uma curiosidade insaciável, questionava os mistérios, os milagres e os dogmas que exigiam uma fé cega. Ele queria uma fé que pudesse resistir ao escrutínio da razão. Ele queria uma fé que fosse uma parceira da mente, e não uma adversária. E assim, em 1910, em meio a um cenário de grande efervescência espiritual, ele fundou o racionalismo cristão, um movimento que, em seu nome, já trazia sua essência. Racionalismo, a busca pela lógica e pela evidência, e cristão, a base moral e ética que ele encontrou na mensagem universal de Jesus. Jesus, o mestre da lógica espiritual. A figura de Jesus, para os racionalistas cristãos, não é a de um Deus que exige sacrifício. É a de um mestre iluminado, um guia, um professor que nos ensinou as leis universais do amor e do livre-arbítrio. Para eles, os milagres de Jesus não foram o resultado de sua divindade, mas de sua maestria sobre as leis do universo. Ele não suspendeu as leis da natureza. Ele as compreendeu e as usou para o bem da humanidade. A sua mensagem não era sobre o dogma, mas sobre a ação. A sua mensagem não era sobre a fé cega, mas sobre a fé que se manifesta através do pensamento, da ação e da evolução do espírito. A sua mensagem era a de que somos os co-criadores de nossa própria realidade e que a nossa mente é a nossa ferramenta mais poderosa. Os pilares de uma visão de mundo clara e lógica. A filosofia do racionalismo cristão se baseia em uma visão de mundo clara e lógica. É uma filosofia que se propõe a responder às grandes perguntas da vida de uma forma que satisfaz o intelecto e nutre a alma. Deus e o espírito humano. Para os racionalistas cristãos, Deus não é um ser pessoal, um juiz que pune ou recompensa. Deus é a grande inteligência universal. É a força onisciente, onipotente e onipresente que rege o universo e todas as suas leis. É a fonte de toda a vida, de toda a energia, de toda a sabedoria.
E o ser humano, por sua vez, é um ser de dupla natureza, espírito e matéria. O espírito é a nossa essência, a nossa parte imortal, um fragmento da grande inteligência. A matéria é o nosso corpo físico, um veículo temporário que usamos para a nossa jornada na Terra. A morte para eles não é o fim, mas a libertação do espírito do corpo físico. A lei de causa e efeito e a reencarnação. A filosofia do racionalismo cristão nos ensina que o universo é um sistema perfeitamente justo e lógico, regido pela lei de causa e efeito, ou o que muitas tradições chamam de karma. Cada pensamento, cada palavra e cada ação que emitimos cria uma consequência. As nossas vidas, boas ou ruins, são o resultado das nossas escolhas. E para que o espírito possa evoluir, ele passa por um ciclo de reencarnação. A cada nova vida, a cada novo corpo, o espírito tem a oportunidade de aprender, de corrigir os seus erros e de evoluir. O propósito da vida não é a salvação, mas a evolução espiritual. A jornada da vida é a jornada do espírito que busca se purificar e se tornar mais próximo da grande inteligência. O poder do pensamento. A ferramenta mais poderosa que o ser humano tem para a sua evolução é o pensamento. Para o racionalismo cristão, o pensamento é energia. Os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Pensamentos de medo, raiva e ansiedade criam uma realidade de sofrimento. Mas pensamentos de amor, paz e confiança criam uma realidade de alegria e de propósito. Por isso, a prática da limpeza psíquica busca libertar a mente dos pensamentos negativos e purificar a energia do espírito. É um ato de disciplina mental, que busca nos tornar os mestres da nossa própria mente e da nossa própria energia. A filosofia do racionalismo cristão, em sua essência, é um convite. É um convite para o buscador que, em sua jornada, não se contenta com respostas fáceis. É um convite para o cético que busca a fé. É um convite para o crente que busca a razão. É um convite para uma jornada de autoaperfeiçoamento, de evolução e de uma profunda compreensão de que o universo não é um mistério, mas uma ordem, e que a chave para essa ordem está em nossas mãos. Primeiro pilar: Deus e o espírito humano. Para o racionalismo cristão, Deus não é um ser pessoal, um juiz que pune ou recompensa. Deus é a grande inteligência. É a força onisciente, onipotente e onipresente que rege o universo e todas as suas leis. É a fonte de toda a vida, de toda a energia, de toda a sabedoria. E o ser humano, por sua vez, é um ser de dupla natureza, espírito e matéria. O espírito é a nossa essência. Ele é imortal e é um fragmento da grande inteligência. A matéria é o nosso corpo físico, um veículo temporário que usamos para a nossa jornada na Terra. A morte, para os racionalistas cristãos, não é o fim, mas a libertação do espírito do corpo físico. A grande inteligência. A lógica do divino. A visão de Deus no racionalismo cristão é uma das mais fascinantes e lógicas de todas as filosofias. Ela se afasta do conceito de um Deus antropomórfico, um ser pessoal com emoções humanas como raiva ou ciúmes. Em vez disso, Deus é a grande inteligência. É a força que permeia tudo, a fonte de toda a energia, de toda a vida, de toda a sabedoria. É a mente cósmica que rege o universo e todas as suas leis, desde a lei da gravidade até a lei de causa e efeito. Essa visão de um Deus como a inteligência universal é uma forma de conciliar a fé com a razão, pois a ordem e a lógica do universo, que a ciência busca desvendar, são, para os racionalistas cristãos, a própria manifestação da mente de Deus. Essa visão, em sua essência, é libertadora. Ela nos liberta do medo de um juiz que pune ou recompensa e nos convida a uma relação de profunda confiança com a fonte de toda a vida. Deus não é uma entidade distante que precisamos agradar. Deus é a nossa própria fonte, a nossa própria essência. E a nossa jornada não é para encontrar Deus, mas para nos alinharmos com a sua inteligência e com as suas leis. A dupla natureza do ser, espírito e matéria.
A filosofia do racionalismo cristão nos ensina que o ser humano é um ser de dupla natureza, espírito e matéria, e nesse dualismo reside a nossa maior luta e a nossa maior oportunidade de crescimento. O espírito é a nossa essência, ele é imortal, e é um fragmento da grande inteligência. O espírito é o nosso verdadeiro eu, o nosso centro de consciência, a nossa bússola interior. Ele é a fonte de nossa intuição, de nossa consciência e de nossa capacidade de amar e de criar. Ele é a parte de nós que anseia por uma vida de propósito e de significado, e que busca, em sua jornada, se purificar e se tornar mais próximo de sua fonte original. A matéria, por sua vez, é o nosso corpo físico, um veículo temporário que usamos para a nossa jornada na Terra. O corpo tem suas próprias leis, suas próprias necessidades e seus próprios instintos. E por vezes, as necessidades do corpo entram em conflito com as necessidades do espírito. A nossa jornada na Terra é a jornada de alinhar o nosso corpo com a vontade do nosso espírito. É a nossa capacidade de transcender os desejos da matéria para viver uma vida de propósito. A morte como um renascimento. A morte, para os racionalistas cristãos, não é o fim, mas a libertação do espírito do corpo físico. Em uma cultura que teme a morte e que a vê como o fim de tudo, a visão do racionalismo cristão é de esperança. A morte não é uma tragédia, mas uma transição. É o momento em que o espírito, que é imortal, se liberta de seu veículo temporário e continua a sua jornada de evolução em um plano de consciência mais elevado. O propósito da vida, portanto, não é a salvação, mas a evolução espiritual. E a jornada de evolução do espírito não termina com a morte do corpo. A vida, em sua totalidade, é uma escola, onde o espírito, a cada nova vida, aprende novas lições, corrige os seus erros e se torna mais sábio, mais forte e mais próximo da grande inteligência. A morte é apenas uma parte dessa jornada, um portal para a próxima sala de aula. O racionalismo cristão, em sua essência, nos convida a viver uma vida de propósito, a buscar a verdade com a nossa mente, a nos alinharmos com a nossa própria essência espiritual e a abraçarmos a jornada de evolução do espírito com confiança e com paz. Segundo pilar, a lei de causa e efeito e a reencarnação. A filosofia do racionalismo cristão nos ensina que o universo é um sistema perfeitamente justo e lógico, regido pela lei de causa e efeito, ou o que muitas tradições chamam de karma. Cada pensamento, cada palavra e cada ação que emitimos cria uma consequência. As nossas vidas, boas ou ruins, são o resultado das nossas escolhas. E, para que o espírito possa evoluir, ele passa por um ciclo de reencarnação. A cada nova vida, a cada novo corpo, o espírito tem a oportunidade de aprender, de corrigir os seus erros e de evoluir. O propósito da vida não é a salvação, mas a evolução espiritual. A jornada da vida é a jornada do espírito que busca se purificar e se tornar mais próximo da grande inteligência, a lógica do cosmos, o boomerang da existência. A filosofia do racionalismo cristão se baseia em uma visão de mundo de profunda ordem e lógica. Para eles, o universo não é um lugar caótico, mas um sistema perfeitamente justo, regido por uma lei que é tão confiável quanto a lei da gravidade, a lei de causa e efeito. Essa lei nos ensina que o universo é um espelho. Tudo o que emitimos, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, é uma energia que mais cedo ou mais tarde retorna a nós, como um bumerangue que volta para quem o atirou. Isso não é um castigo, é um princípio de aprendizado. É a forma como o universo nos ensina. Se você emite uma energia de medo e de raiva, o universo, em sua perfeição, lhe enviará mais razões para ter medo e raiva. Mas se você emite uma energia de amor e de compaixão, o universo lhe enviará mais oportunidades para amar e para ser amado. Essa lei, em sua essência, nos dá o poder de sermos os mestres de nosso próprio destino. A escola da alma, o ciclo da reencarnação. E para que o espírito possa evoluir, ele passa por um ciclo de reencarnação. A reencarnação, para os racionalistas cristãos, não é uma punição, é uma oportunidade. É o espírito que, após a morte do corpo físico,
faz um balanço de sua última vida, reconhece as lições que não foram aprendidas e, em sua sabedoria, escolhe um novo corpo, uma nova família e um novo cenário de vida que lhe dará as condições perfeitas para continuar a sua jornada de evolução. A vida, para eles, não é um evento aleatório, mas uma escola. E cada vida, cada corpo, cada experiência é uma sala de aula. As nossas dores, os nossos desafios e os nossos sofrimentos não são uma punição. Eles são as lições que o Espírito escolheu para si, as provas que ele precisa superar para se tornar mais forte, mais sábio e mais compassivo. A morte, nessa visão, não é o fim, mas a graduação de uma vida e a preparação para a próxima. O propósito da jornada: evolução, não salvação, e o propósito de tudo isso, o grande objetivo da jornada do Espírito, não é a salvação. O racionalismo cristão se afasta da ideia de que somos pecadores que precisam ser salvos. Para eles, o nosso propósito é a evolução espiritual. É um processo contínuo e interminável de se tornar uma versão mais elevada de nós mesmos. A jornada da vida é a jornada do espírito que busca se purificar das impurezas do ego, do medo, da raiva e da ignorância. É a jornada de se alinhar com a grande inteligência, de se tornar uma centelha de luz que brilha cada vez mais forte. A nossa evolução não é um destino, é o nosso caminho. E a nossa vida é a nossa maior obra de arte, uma obra que estamos pintando a cada dia, a cada escolha, a cada pensamento. A filosofia do racionalismo cristão nos convida a sermos os autores de nossa própria história, os arquitetos de nosso próprio destino. Ela nos dá o poder de sermos os mestres de nossa própria energia e nos lembra que o universo não é um mistério, mas uma ordem, e que a chave para essa ordem está em nossas mãos. Terceiro pilar: o poder do pensamento e a limpeza psíquica. A ferramenta mais poderosa que o ser humano tem para a sua evolução é o pensamento. Para o racionalismo cristão, o pensamento é energia. Os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Pensamentos de medo, raiva e ansiedade criam uma realidade de sofrimento. Mas pensamentos de amor, paz e confiança criam uma realidade de alegria e de propósito. Por isso, o racionalismo cristão ensina a prática da limpeza psíquica, um ritual de meditação e de concentração que busca libertar a mente dos pensamentos negativos e purificar a energia do espírito. É um ato de disciplina mental que busca nos tornar os mestres da nossa própria mente e da nossa própria energia. E aí está a filosofia do racionalismo cristão, uma jornada que nos convida a usar a razão para desvendar os mistérios da alma. A sua busca não é por dogmas, mas por verdades que possam ser compreendidas pela mente e sentidas pelo coração. A sua mensagem é a de que a fé e a razão não são inimigas, mas sim parceiras na jornada para a evolução. O poder da mente e a lei da energia. A filosofia do racionalismo cristão nos convida a uma das mais radicais verdades espirituais, a de que o pensamento é energia. A nossa mente não é apenas um lugar onde processamos informações. Ela é uma ferramenta de criação. A cada pensamento, a cada emoção, a cada intenção, nós estamos enviando uma frequência vibracional para o universo. Pensamentos de medo, raiva e ansiedade são uma frequência baixa, uma energia densa que atrai mais sofrimento para a nossa vida. Mas pensamentos de amor, paz e confiança são uma frequência alta, uma energia de luz que atrai mais alegria e propósito. A sua mente, em sua essência, é um transmissor, e a sua realidade é o que você transmite. O racionalismo cristão nos ensina que a nossa vida não é o resultado do acaso, mas da nossa própria energia, e que a nossa maior responsabilidade, o nosso maior poder, é o de sermos os mestres da nossa própria mente e da nossa própria energia. A ciência da limpeza psíquica, higiene espiritual. E para isso, o racionalismo cristão nos dá uma das ferramentas mais poderosas, a prática da limpeza psíquica. Limpeza psíquica não é apenas um ritual, é uma forma de higiene espiritual. Pense na sua mente como um jardim. Se você não o cultiva, as ervas daninhas, os pensamentos negativos
Crescem sem controle, sufocando as flores, os pensamentos positivos. A limpeza psíquica é o ato de arrancar as ervas daninhas. É um ritual de meditação e de concentração, onde você visualiza uma energia limpa, pura e branca, entrando em seu corpo e em sua mente, limpando tudo o que não serve mais. É o ato de liberar o medo, a raiva, a inveja e a ansiedade, e de substituí-los por pensamentos de paz, de amor e de confiança. É um ato de disciplina mental, que busca nos tornar os mestres da nossa própria mente e da nossa própria energia. O legado de uma fé que liberta. E aí está a filosofia do racionalismo cristão, uma jornada que nos convida a usar a razão para desvendar os mistérios da alma. A sua busca não é por dogmas, mas por verdades que possam ser compreendidas pela mente e sentidas pelo coração. A sua mensagem é a de que a fé e a razão não são inimigas, mas sim parceiras na jornada para a evolução. A sua mensagem é a de que a sua felicidade não é uma recompensa, é o resultado do seu trabalho interior. A sua prosperidade não é um dom, é o resultado do seu trabalho energético. E a sua paz não é um destino, é o resultado do seu trabalho espiritual. A filosofia do racionalismo cristão, em sua essência, é um convite. É um convite para o buscador que, em sua jornada, não se contenta com respostas fáceis. É um convite para o cético que busca a fé. É um convite para o crente que busca a razão. É um convite para uma jornada de autoaperfeiçoamento, de evolução e de uma profunda compreensão de que o universo não é um mistério, mas uma ordem, e que a chave para essa ordem está em nossas mãos. Se este vídeo o inspirou, deixe um like, se inscreva no canal Rotina da Espiritualidade e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Muita luz e paz para você.